seja bem-vindo ao Sem Dorcast. Aqui a gente transforma a dor em felicidade e hoje a gente vai trazer pautas como a atividade física, o exercício físico pode ser um remédio para a sua vida. E no episódio número 4, eu trago uma convidada muito especial. Ela é mãe, esposa, médica, tem uma rotina super corrida, mas além disso ela não deixa de fazer seu esporte. Ela é surfista, adora praticar vários esportes, porque isso transforma ela numa experiência nova e vai transformando ainda mais a mentalidade. Eu tô aqui com a Michele Wada, seja bem-vinda ao Sem Dorcast. Obrigada, Renata, pelo convite, né? Minha amiga do coração, dos esportes. É um prazer estar aqui, falar sobre como a gente pode tratar a dor, né? Melhorando o nosso estilo de vida, praticando esportes. E eu poder contar um pouquinho tanto da minha história e como o esporte transformou, né, a minha vida pessoal, profissional. Maravilha. O que eu quero te perguntar agora é o que... A gente sabe que a jornada da medicina não é fácil, né? E como é que você conseguiu fazer sua atividade física durante essa jornada, durante a faculdade? A gente sabe que é bem difícil, a gente tem uma rotina nesse sentido, né? Como é que para você foi? Então, Renata, vou falar, o meu caso talvez não seja o comum, né? Da nossa vida, da classe médica, da nossa formação. Mas, em geral, como é que funciona? E aí eu falo como eu fiz. Em geral, como é que funciona? A pessoa, né, decide fazer o vestibular de medicina e aí entra naquela jornada, aquela rotina intensa de estudos, mas ali, como ela tá no ambiente da casa, da rotina, do hábito dela familiar, ela às vezes consegue manter o esporte. Ok. Só que aí, quando você passa no vestibular de medicina, primeiro vem aquela empolgação de algo que é muito difícil, né? E tá cada vez mais difícil. E aí a pessoa passa e fala, não, agora a medicina é a minha vida, vou me dedicar. E isso é algo que é construído durante a graduação também, né? A gente é ensinado a usar a medicina como um sacerdócio, ou seja, esquece tudo e só se dedica à medicina. E essa mudança abrupta, né, de vida, de estilo de vida, que você vai de uma rotina talvez controlada, organizada, para uma rotina desorganizada, intensa, né? A gente faz a faculdade integral, né? Entra de manhã e sai de noite, às vezes emenda com plantão, dependendo do período. Não somos preparados para essa mudança e ninguém fala dessa mudança. Então você vai, ao longo dos 6 anos de faculdade, mudando seus hábitos. Mas, infelizmente, o médico e geralmente os profissionais de saúde mudam para hábitos ruins. Então é aquela comida que não dá para fazer mais a comida em casa, não dá para comer em casa comida de verdade. Aí você vai comer na cantina do hospital ou da faculdade. E essa cantina não vai ter coisas saudáveis. Aí você quer fazer um exercício físico que você fazia já não consegue fazer. Porque você chega e, meu Deus, não tenho hora. Eu entro de manhã, saio de noite, tenho que estudar, tenho prova, tenho plantão. E então aquele hábito bom que você às vezes até tinha vai se transformando em hábitos ruins. Isso é o que acontece com a maioria dos estudantes de medicina. E aí, geralmente, a pessoa pensa assim, terminei a faculdade, 6 anos, e vou para a residência. E aí, na residência, eu sou médico, agora eu vou fazer tudo. E aí toma um outro baque, porque ali, no âmbito hospitalar, você não consegue mesmo. Desafiador ali, né? Para poder você voltar a fazer até uma... E você perde até o ritmo da prática de atividade física. E voltar, a gente sabe que é muito difícil. Aí fica mais difícil. Uhum. E aí a pessoa tá ali nos 2, 3 anos de residência como médico, com responsabilidades de médico e piora tudo. Às vezes é casado, às vezes já tem família constituída, tem dívidas e aquilo vai virando uma bola de neve, porque aí a pessoa vai pegando vários plantões, emenda. Isso foi o que eu vi ao longo da minha formação toda. E aí você vai falar, Michele, mas você então não passou por isso? Bom, eu sou viciada, né? A Rê sabe, eu sou viciada em esportes, eu sempre pratiquei. Eu tive um baque, sim, não vou falar que eu fui diferente. Eu tive um pequeno baque na faculdade que eu praticava alguns esportes e queria começar a praticar o surf, que é a minha paixão, e não conseguia. Eu realmente vi que na minha organização de tempo, eu não estava conseguindo
encaixar essas coisas. Mas eu falei, não, eu não posso ficar sem nada. Então, pelo menos uma academia, e aí eu me encontrei no spinning, que eu voltei a praticar até há pouco tempo. Que legal. Eu era religiosa, eu ia para aula de spinning direitinho, eu falava, não, isso eu vou ter que fazer. E isso me manteve, né? A musculação, o spinning me manteve ao longo da faculdade. Não era o que eu queria aprender a surfar. Mas eu falei, não, deixa isso para depois. E aí, quando eu fui para residência, eu usei uma expressão, né, que veio de dentro de mim, que eu falei assim, não, eu preciso de uma válvula de escape. Porque eu decidi fazer anestesia, que é uma especialidade intensa, estressante, complexa, num hospital militar. Nossa. Que eu falei, cara, na Marinha, né, do Brasil, que eu amo, mas tem a carga militar. Sim. E aí eu falei, eu vou surtar. Eu preciso de quê? Eu preciso de uma válvula de escape. E eu falei, já sei. Eu fiz a matrícula no hospital da residência e eu saí de lá. Eu já tinha pesquisado o que eu queria, fiz a matrícula na escolinha de surf. E ali minha vida mudou. É porque o surf você consegue fazer num determinado horário que talvez encaixasse naquela sua rotina pesada. Eu conheço uma cliente que ela não tem tempo. Então, às 5 horas da manhã, ela vai remar com a equipe de remo. Porque é a única hora que ela consegue fazer isso. Porque se ela não fizer isso também, não vai fazer nada. Você enlouquece, porque a rotina vai te sugando. Aquilo que você falou, a bola de neve vai se tornando uma dor de cabeça. E quando você vê, você está parado, paralisado, sem conseguir agir, né? E o que é pior é que a gente chega e, como profissional de saúde, a gente não para pensar nisso. Em momento nenhum na faculdade, eu acredito que da fisioterapia também, a gente não aprenda a olhar para si e falar assim, meu Deus, calma aí, eu tô com dor aqui, a minha pressão tá subindo, tem alguma coisa estranha, eu não tô praticando, eu tô engordando, né? Eu não tô me alimentando bem, meu colesterol subiu. Ou seja, o corpo tá lhe dando sinais. E a gente não aprende a se olhar, a ter o autocuidado, então você vai passando batido. Só que aí, quando você chega lá na vida adulta, né? Vem as consequências. Vem as consequências. Então, a gente vê muito colega, né, desenvolvendo toda hora. É só abrir o Instagram que você vai ver uma história de um profissional de saúde, de um médico com câncer, infartando, morrendo. E, assim, depois eu vou falar um pouquinho, né, do movimento, mas... Então, só para poder contextualizar, o que acontece aqui? A Michele, ela é fundadora dos Médicos Atletas. Por que ela fez os Médicos Atletas? Ela vai explicar pra gente aqui, mas o movimento é médicos saudáveis, pacientes saudáveis. Por quê? A Michele, ela como ser humano, sentiu a necessidade de fazer uma válvula de escape. E provavelmente você que está assistindo a gente precisa também descobrir uma válvula de escape. No caso dela, ela gosta de esporte, é muito mais fácil, mas se você gosta de fazer dança, por exemplo, o que te diverte fazer? É o que vai te deixar mais relaxado para você continuar a sua jornada. Que a gente sabe que a nossa jornada não é fácil. Michele, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o movimento dos médicos atletas. Surgiu em 2019, mas foi essa dor que você encontrou nas pessoas? Foram as pessoas que você encontrou no caminho, às vezes, os amigos que você perdeu, né? Lembranças que você tinha de pessoas que estudaram com você e talvez não conseguiram se manter na profissão ou engordaram, enfim. O que te motivou de verdade a fazer o movimento Médicos Atletas? Então, Rê, você já deu, né? Toda a pista aí. O movimento Médicos Atletas é a continuação da minha história. É o momento que eu chego e me deparo ali ao longo dessa formação toda. Eu me formei em 2008, formei na residência em 2012 e o perfil no Instagram eu só fui criar em 2019. Eu fiquei ali esse tempo todo, né? Encontros de faculdade. Ah, gente, desculpa, ela já tinha os 2 filhos dela, então era mãe ainda, tem que, né, outra rotina. Para quem sabe, para quem tem família, sabe que eu ainda cuidar do marido, trabalhar, enfim, as multitarefas que nós temos como mulher, né? Equilibrando os pratinhos, mas permitindo que os pratinhos caiam. Eles precisam cair, aprendam isso. Muito bom. E aí, o movimento Médicos Atletas é a continuação da minha vida profissional e pessoal. É onde aquilo dali se encontra e onde eu descobri que essa rotina, né, que a gente está falando aqui do profissional de saúde foi me incomodando. Já me incomodava desde a faculdade, desde a graduação, desde a residência. E aí,
continuando a história, eu entrei no surf, e o surf, ele é um esporte diferente. Ele tem um estilo de vida diferente. Você vai conhecer um surfista, ele acorda cedo, ele dorme cedo, dificilmente ele bebe, ele tá lá madrugando às 5 horas da manhã, mas para surfar. E eu fui conhecendo esse estilo de vida. Em paralelo, eu já estava, né? Eu já tinha terminado a residência, estava como staff no hospital que eu fiz a residência da Marinha, e eu fui contando isso para os meus colegas, para os meus residentes. E aí a minha sala ficava cheia, porque eu dava aula de anestesia, mas falava do esporte, da vida saudável. E eu fui vendo que muitos foram se influenciando. Eu falava, gente, não é possível que não conheça mais gente que pratique esporte, né? Uhum. Mais colegas que pratiquem esporte. Foi quando, em 2019, eu criei o perfil no Instagram. Eu criei esse perfil, né? Que eu adoro redes sociais. E eu, curiosidade, falei assim, vou criar aqui médicos atletas. Essa expressão médicos atletas sempre estava na minha cabeça. Eu fazia busca no Google. Falava, cara, tem que ter um médico que seja atleta, um atleta que seja médico, não é possível. E quando eu criei esse perfil, era, sim, para conhecer colegas que praticassem esporte. Só que eu conhecia, e esse perfil virou uma grande comunidade, né? Que hoje já tem 6 anos aí. Olha que legal. Que cresceu, a gente já tá com um pouco mais de 41, 42 mil seguidores, mas a gente tem um grupo no WhatsApp. Mais, né? Vai crescer mais. O objetivo é eu tenho muito arroz e feijão para comer, porque tem mais de 500 mil médicos no Brasil. Muito legal. Michele, eu queria que você falasse um pouquinho desse livro, né? Que você está repaginando ele. Fala um pouquinho para as pessoas que estão assistindo a gente, a importância desse livro aí para as pessoas se inspirarem, né? Então, Rhea, o movimento, que é essa grande comunidade de médicos e estudantes de medicina e que tentam conciliar essa rotina profissional, né, que é mega cansativa, agitada, com uma vida mais saudável e ativa, eu fui descobrindo ao longo desses 6 anos de movimento algumas histórias inspiradoras. E eu percebia que muitos colegas falavam, não, mas eu não consigo. Não, Michele, isso que você faz é impossível. Achavam que eu era uma história única. E aí eu cheguei e falei assim, não, vou começar a contar essas histórias no Instagram. E comecei a contar nos posts. E aí eu e o Fábio conversando, né, que tá até aqui na foto, meu marido, que também é médico, cirurgião vascular, surfista, a gente conversando percebeu que tinham histórias muito inspiradoras. Eu vou dar um spoiler, alguns. Mas vocês podem comprar, né, no nosso site do movimento e conhecer as outras histórias. Mas o livro Médicos Atletas, 23 trajetórias e uma única paixão, o esporte. Nesse livro, né, temos histórias, por exemplo, são 23 histórias, sendo que são 22 médicos e, na época, um era estudante de medicina. Esse estudante de medicina, o Lalau, ele é profissional de vôlei. Caramba. E o sonho dele era fazer medicina. É profissional de educação física, atleta de vôlei e tudo. Ele pegou e só tinha o dinheiro para a primeira mensalidade. Vou contar bem resumidamente. E aí, ele pegou, se matriculou e começou a fazer faculdade, se eu não me engano, em Vassouras. Uhum. A particular. E ele fez o primeiro período, apaixonou e não tinha mais dinheiro para o restante da faculdade. Meu Deus. E a mãe dele falou, não, filho, tranca, a gente dá um jeito, vamos ver, vamos fazer alguma coisa, não sei o quê. Ele falou, não, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o esporte, pegar a ferramenta que eu tenho, vou lá no reitor, vou conversar com ele, vou fazer uma proposta. E ele fez uma proposta de dar aula para os estudantes de medicina, dar aula de vôlei. Nossa, mudou a mentalidade. Em troca da mensalidade. Sim. E ele se formou, foi ano passado. Cara, isso inspira demais, né? Falando em inspiração, né? Esse livro traz muitas histórias e você precisa adquirir para poder entender um pouquinho mais sobre como o esporte nos traz disciplina, nos traz clareza no que a gente quer para a nossa vida. E hoje a gente fala muito que exercício é remédio e para o tratamento da dor não é diferente. A gente sempre, dentro da osteopatia, dentro da fisioterapia, a gente trabalha a dor, trabalha a mobilidade, no sentido para que você volte a praticar atividade física. Então, mas para isso também você precisa mudar essa mentalidade. É isso que a gente está falando aqui. A Michele está falando que são pessoas que têm limitação de tempo, porque a gente sempre sabe que tempo realmente é um recurso que a gente precisa
colocar nossa rotina para algumas tarefas que são prioridades e que o exercício físico ele também precisa ser uma prioridade, porque a sua saúde, gente, olha só, você mora aqui no seu corpo. É o seu templo. É o seu templo. Se você não cuida de você, como é que você consegue cuidar dos outros? Como é que você consegue ter eu não digo assim, acho que vida saudável, eu acho que eu diria para você que é algo que a pessoa precisa conquistar, né? Porque a vida toda, você vai, né? A vida toda. Porque a procrastinação, né? A falha que a gente tem como ser humano sempre vai fazer a gente não continuar alguma coisa, vai desanimar em algum movimento. E a sua força, que eu quero falar um pouquinho sobre o medicina do estilo de vida, né? A medicina do estilo de vida, ela veio para trazer os médicos para uma nova realidade, onde a gente tira mais os medicamentos químicos e a gente começa a dar remédios naturais, né? E esse movimento, que eu sei que você também é apaixonada, que você também se formou, também está lá dentro, você sabe o quanto é poderoso a gente fazer algumas pequenas ações. Eu queria que você desse dicas para as pessoas como é o movimento do estilo de vida e como as pessoas podem fazer pequenas ações para poder realmente alcançar o que ela almeja, mudando o estilo de vida. Então, Rê, a medicina do estilo de vida, eu enxergo ela como a base de toda a medicina, né? Ela foi criada em 2008 em Harvard e só veio para o Brasil 10 anos depois. Então, o Brasil ainda é muito atrasado em relação a isso. Mas a medicina do estilo de vida hoje está sendo enxergada como uma evolução da medicina. A medicina, por anos, a gente ainda aprende nas faculdades que a gente tem que tratar, tem que curar, tem que salvar, né? E isso é cultural, porque antigamente as doenças matavam. HIV, AIDS matava. Hoje em dia, não mata, né? Então, dificilmente morre-se de alguma doença ou infecciosa. Geralmente é por trauma, né? Um câncer mesmo, você... tem tumores que você ainda consegue conviver, né? Tem tratamento. Então, hoje em dia, morre-se menos. Aí, o que os profissionais, os cientistas, os pesquisadores estão percebendo? Que não são mais aqueles médicos que curam, que tratam, que salvam, salvei a vida. Dificilmente. São os que previnem, que ensinam a prevenir. Por quê? Porque hoje as doenças que matam, né, e estão crescendo, as doenças crônicas não transmissíveis, que mais estão matando, são preveníveis. Então, hipertensão, diabetes, obesidade, depressão. Depressão, eu fui ano passado num congresso de psiquiatria do estilo de vida. Olha só. Legal. Então, a medicina do estilo de vida, ela não vem como essa terapêutica que a gente aprende na faculdade. Toma o remédio e acaba. Não. Ela vem com a proposta de ser um adjuvante. Você não vai parar de tomar o remédio, mas você pode usar a medicina do estilo de vida para potencializar os efeitos desse remédio que você está tomando. E aí você pega e diminui a dose, por exemplo. Legal. Se você parar de tomar, se você conseguir diminuir a ponto do seu médico tirar, ótimo. Um exemplo grande disso é a própria hipertensão com exercício físico. Uhum. Se você chega, o paciente é hipertenso, todo mundo acha não pode praticar exercício. Não é isso. Pelo contrário, deve praticar. Um cardiopata, um paciente oncológico, um paciente com diabetes. Exercício físico tem raríssimas contraindicações. Exato. E aí, você pega essa pessoa com hipertensão, né? A hipertensão tá controlada, tá tomando remédio. Porém, a gente sabe que o ser humano é um ser complexo, é uma máquina. Um dia ele se aborreceu. Ele se aborreceu com a filha e aí a pressão teve um pico. Se você não pratica o exercício físico, essa labilidade ela é muito maior, porque o remédio ele tem um tempo de ação, mas ele está programado para aquele status. Uhum. Se você começa a ter oscilação, esse remédio não dá conta. E aí você tem as complicações disso. Eu costumo dizer assim, dentro do que eu faço, eu uso 4 pilares. E um deles é a mudança do estilo de vida. Por quê? Quando a gente vai fazer o tratamento da dor, onde tem limitação, a pessoa está travada,
e ela entende que a gente está trabalhando os 3 pilares, que é o espiritual, a mente, o corpo, que é tudo integrado. Quando ela conecta isso, eu preciso que ela faça a mudança do estilo de vida. Por quê? O que era mais difícil para ela se locomover. Se a gente melhora a locomoção dela, ela precisa fazer uma atividade física que ela gosta. Eu sempre falo assim que tem que ser algo prazeroso para você. Ah, é o pilates, é a musculação. Não importa qual é a modalidade que você vai fazer, né? Você consegue trabalhar o corpo para poder trabalhar a sua mente. Então, a pessoa que tem depressão, que ela muitas das vezes ela não quer sair de casa, né, não quer socializar com ninguém. Gente, mas hoje tem pequenas... Você pode botar na sua televisão um exercício físico. Você tem aplicativos hoje. Hoje você não tem desculpa para fazer a mudança do estilo de vida que você almeja. Então, assim, quando a gente fala de mudança do estilo de vida e você fala de doenças, que a gente consegue tratar doenças, reduzir os medicamentos, gente, quem não quer isso? Exatamente. O que falta para essas pessoas realmente, do seu ponto de vista, o que falta para essas pessoas darem o próximo passo, que é realmente se disciplinar na atividade física? Então, Rê, a pessoa ela tem que se permitir, ela tem que se dar a chance de experimentar. Porque quem pratica o exercício físico sabe o quanto é prazeroso, né? Porque o exercício físico, os esportes ou um movimento, seja na dança, né? O se movimentar, né? Se locomover, isso transforma o nosso corpo quimicamente. Então, a gente produz várias substâncias prazerosas que podem ser, hoje em dia, se fala de dopamina boa e dopamina ruim. Então, por quê? Porque a dopamina boa, por exemplo, é liberada por um gesto de caridade, uma meditação, uma oração, um próprio exercício físico. Pegou o que ela tá falando, né? Você pode doar, você pode abraçar alguém. Isso não custa nada, né? E são coisas que transformam você. Essas dicas são valiosas. Então, Michele, por favor, você pode repetir? Então, bom, o primeiro passo é se permitir, né, experimentar. E aí você vai e experimenta. Não, eu quero melhorar em alguma coisa. Vamos supor que escolha o pilar do exercício físico. Então eu vou transformar as minhas dopaminas ruins, que são o quê? Ficar no celular, ficar ali eternamente no Netflix, né, vendo televisão, ficar no sofá, não levantar do sofá, tudo isso, comer doces, tudo isso traz prazeres que são ruins, liberam dopamina igualmente, mas uma dopamina ruim. E aí você começa, não, hoje eu não vou ficar no sofá, hoje tem uma igreja perto da minha casa, eu vou ali caminhando, né, 5 minutos de caminhada, 10 minutos de caminhada, vou ali para fazer uma oração. Só essa pequeníssima mudança, esse 1% todo dia, já é uma mudança química no seu cérebro. Ele já entende, opa, eu consigo ganhar dopamina dessa maneira. Essa maneira é melhor. Essa maneira é mais saudável. Então, vamos tentar eliminar outra maneira. Esse dando um exemplo de um pilar. Mas a medicina do estilo de vida, ela é calcada em 6 pilares. Né? E você não precisa mudar tudo ao mesmo tempo. Muito legal. E porque isso é muito difícil, né? A gente fala muito na medicina das metas SMART, né? A gente tem trazido isso. Isso é do corporativismo, né? Das empresas. E aí as metas SMART estão sendo usadas na medicina. Como? Não, eu vou ter que escolher uma meta que eu seja alcançável, uma meta que seja mensurável, tem que conseguir contar. Então, desses 6 pilares, que são quais? Atividade física, eu começo por ele, que é o que eu mais gosto. Alimentação saudável, saúde mental. Saúde mental tá em pauta, né? Saúde mental no sentido de não diminuir, controlar o estresse, cuidar da minha mente, né? Existem técnicas, né? A própria meditação é uma das técnicas que você consegue atuar em patologias psicológicas, né, psiquiátricas e também no controle do estresse, na ansiedade, controle de tóxicos e conexão social. Legal. Conexão social é algo que a gente chega... Que transforma, né? E
Por quê? Porque a depressão, ela também tá... Não só a depressão, né? Mas a pessoa, quando tá com ansiedade, ela se afasta do grupo, do ambiente. E aí você vê que, às vezes, um médico, um profissional de saúde, orientar um paciente para ele fazer uma atividade. Eu não gosto de fazer nada, doutora. Ontem foi... Bom, quinta. Quarta, eu fui surfar no feriado. Fui surfar. Quando eu cheguei lá... Eu entrei, tava no calçadão, uma galera, um monte de senhorinha fazendo, uma professora que faz lamberóbica lá no Legal. E aí, um monte de senhorinha dançando. E tava lotado. E eu já tinha visto anos atrás essa professora começando. Ela começou com uma meia dúzia de alunas. Agora ela tava lotada. Então, às vezes, a gente descobre que, olha, eu odeio academia, eu odeio isso, eu odeio aquilo, eu não gosto de nada, eu gosto de ser sedentária. Mia, deixa eu te fazer uma pergunta, assim, que... a gente sabe também que retornar à prática de atividade física, fazer exercício físico, também a gente tem risco de se lesionar. Você já se lesionou recentemente, já fez um tratamento, né, com o cotovelo por conta do beach tênis, enfim, não foi por conta do beach tênis, mas é por conta de... A gente não sabe ainda praticar aquele esporte, então tem que fazer ajustes manuais, né, daquele esporte, enfim. Eu queria saber, assim, na sua vida, a importância da fisioterapia, nesse processo também... da pessoa que quer praticar atividade física, né? Como a fisioterapia impacta na vida das pessoas, se as pessoas querem fazer uma manutenção na sua rotina na prática de atividade física. Poxa, eu sou suspeita, tá? Infelizmente, o fisioterapeuta, ele podia ter uma relação mais entrosada com os médicos, os profissionais de saúde, mas principalmente os médicos. Porque quando um médico descobre o valor de um fisioterapeuta... Só o paciente se dá bem. Exatamente. Cara, porque eu fui descobrir por conta do esporte. Porque na própria faculdade, infelizmente, eu não tive essa orientação. De verdade, eu não me recordo. O que é, então, a fisioterapia? O que é a fisioterapia para você? Para mim, é um excelente tratamento, ferramenta de tratamento de recuperação de lesão. A fisioterapia não só me salvou na minha lesão do tornozelo, quando eu fiz uma fratura numa manobra de skate, né? Que eu voei do alto da rampa. Ela não gosta de esporte, né? Voei do alto da rampa e fraturei, né? Tive uma fratura por avulsão. E aí foi a fisioterapia que ela... agora eu já entendo um pouquinho, né? Vocês começam diminuindo até zerando a inflamação local. Né, vocês fazem manobras e tem até tecnologias de aparelhos que diminuem essa inflamação. Quando diminui a inflamação, já ajuda muito porque diminui a dor. Exato. Né? E agora, no beach tennis, como a Rê falou, eu comecei o beach tennis, tinha 6 meses de começada, fiz uma epicondilite lateral, que é uma inflamação aqui da inserção do... Uma inflamação no cotovelo. Do cotovelo. Dor de cotovelo, sabe quando você tá com dor de cotovelo? Exato. E aí eu fui, o movimento ia me doendo, eu falei, não, preciso, né, recorrer. Claro que eu fui no ortopedista, a ortopedista foi, isso aí, fiz o exame de imagem, tudo, mas eu falei, não abro mão da fisioterapia. E aquela coisa, uma coisa que eu aprendi também na prática, fisioterapeuta tem que ser escolhido a dedo. Tem isso, né? Tá? Porque nada, não é ser antiético, mas infelizmente os planos de saúde, eles, assim como os médicos, chegam e eles têm um tempo micro para atender e é impossível de fazer a recuperação completa. Recuperação completa. E aí, a grande sacada para mim é que o meu tratamento com a fisioterapia, né, das minhas lesões e com o gelo, né, as orientações gelo, calor, eu não tomo nenhum analgésico. Eu já não tomo porque eu tenho alergia. Eu adoro, não sou anestesista, adoro prescrever dipirona. Porém, eu tenho alergia. E aí, o Tilenol é horrível. O que acontece? Eu não diminui a minha dor o suficiente. Mas com a fisioterapia, a minha recuperação é muito mais rápida. E eu consigo, já retornei ao beach tennis, e eu consigo retornar com mais... Falando nisso, precisamos voltar a jogar também. É verdade. Mia, deixa eu te agradecer, tá, por você estar aqui hoje. Muito obrigada, de verdade. Gente, olha, eu recebi aqui, ó, por favor, Movimentos Médicos Atletas, vocês podem acessar o site,
médicos saudáveis, pacientes saudáveis. Eu faço parte do movimento porque eu acredito muito na mudança do estilo de vida. E se você quer mudar realmente o estilo de vida, você que é médico, profissional da área da saúde, você precisa estar no movimento Médicos Atletas. Agora, se você não é médico, não é profissional da área da saúde, você precisa encontrar uma atividade física que faça diferença na sua vida e que transforme realmente a sua dor. Michele, muito obrigada pela sua participação. Obrigada, Renata, pelo convite. Um prazer estar aqui com você. E vocês que assistiram, que escutaram e adoraram esse podcast e já conheceram, né, o Movimento Médicos Atletas, o meu recado para vocês é que médicos saudáveis, pacientes saudáveis. Então, busque sempre um profissional da saúde que esteja alinhado com esses valores, né? Com a busca do exercício físico, dos pilares do estilo de vida. E para encontrar a gente, peço para vocês seguirem o @médicos.atletas, que é o nosso perfil no Instagram. E no nosso site vocês vão poder conhecer um pouquinho dos nossos projetos, da nossa história, que é o www.medicosatletas.com.br. Obrigada. Se inscreva no canal, curta, compartilha, porque o episódio número 4 está incrível. Vem com a gente. Aqui eu transformo dor em felicidade.